lá? Muito bem, pessoal, estávamos falando do princípio da inafastabilidade ou indeclinabilidade. Espero que você tenha compreendido esse princípio norteador. Resumido na expressão, nenhuma lesão ou ameaça de lesão pode ser subtraída da apreciação do Poder Judiciário. Embora eu não esteja obrigado a levar a demanda ao juiz, porque eu quero resolver de outra forma, utilizando os meios alternativos para a realização do direito, o Judiciário não pode declinar. Muito bem, dito isso, vamos continuar aqui com os princípios e garantias processuais do projeto do novo CPC, do NCPC. Princípios processuais consagrados pela Constituição, está positivado na Constituição, e repetidos reflexamente aqui no NCPC. Vamos a princípio da duração razoável do processo. É a celeridade. A Constituição estabeleceu, sabe, no artigo 5º, aquelas chamadas cláusulas pétreas, que não podem ser revogadas. Estabeleceu lá no inciso 78, que eu, você, todos nós, temos direito a uma duração razoável do processo. Muito bem, eu sempre falo que lei, que papel não enche barriga. O fato de estar na Constituição ou na lei nem sempre significa que eu vou usufruir desse direito ou dessa garantia. Sabemos da morosidade do Poder Judiciário. E aqui não me cumpre fazer qualquer juízo de valor. Eu não estou aqui para achar culpados, nós sabemos das deficiências da máquina judiciária. Sabemos todos nós que os juízes vivem assoberbados, que há muitos processos neste país e que toda a magistratura brasileira trabalha demais. Fiquei 25 anos na magistratura, me aposentei há algum tempo e agora sou advogado, de forma que lido diariamente com o processo. A inclusão dessa garantia, desse princípio, o princípio da celeridade, por si só não resolve, mas significa que nenhum legislador poderá contrariar isso. Suponhamos que um legislador queira dizer que neste ou naquela demanda, que ela vai poder demorar um prazo maior do que o ordinariamente se admite. Não poderá, porque estará impedido pela razoável duração do processo. E qual é a razoável duração do processo? Ninguém sabe. Mas quero crer. E adianto a você que peguemos os prazos ali do Código de Processo Civil. Eu ajuizo a demanda, ou seja, protocolizo a petição inicial. Que prazo o escrivão tem para distribuir, registrar, autuar e levar ao juiz? Peguemos esse prazo. Chegou à mesa do juiz. Que prazo ele tem para despachar? Suponhamos que seja um despacho mandando citar o réu. Vejamos aqueles prazos. Nós temos prazo de 48 horas, prazos de 5 dias. O réu recebeu a citação, mas antes disso, o oficial de justiça recebeu o mandado. Que prazo o oficial de justiça tem para cumprir esse mandado? O réu foi citado. Que prazo o réu tem para contestar? E assim nós vamos somando todos esses prazos da marcha procedimental. E chegamos aí, por exemplo, a 100 dias. Esse é um prazo razoável. Tolera um pouco mais? Sim, dependendo das circunstâncias. Não, mas extrapolou. Esse caso está já há 4, 5 anos no judiciário. Não, isso não é razoável. Isso fere uma garantia que a Constituição estabeleceu a meu favor, a favor do jurisdicionado. E vai permitir, meus caros, eu adianto a você, que se o processo está no judiciário por um prazo que não seja razoável, vai permitir que impetemos mandado de segurança. Você poderá impetrar mandado de segurança, tendo como autoridade coatora o juiz, o desembargador, o ministro, e como parte ré,
a pessoa jurídica responsável por esse importantíssimo serviço judiciário. Tribunais de Justiça, no âmbito dos estados. O estado será a pessoa jurídica ré no mandado de segurança. O juiz ou desembargador será a autoridade coatora. Não, o processo encontra-se em grau de recurso no Superior Tribunal de Justiça. O ministro será a autoridade coatora e a União será a parte ré no mandado de segurança, e assim por diante. Chamado princípio da celeridade. Até hoje não sei da celeridade ou da razoável duração do processo. Não sei até onde ajudou. Está aí, é uma garantia e nenhum legislador poderá desconsiderar, e nem o juiz, embora saibamos todos nós que a despeito disso o juiz atrasa e atrasa muito, porque tem milhares e milhares de processos sob a sua responsabilidade. Pessoal, vamos para frente. Sempre assim. Matando a cobra e mostrando o pau, como dizem lá na minha região. Nós fazemos uns comentários doutrinários e citamos a jurisprudência. A jurisprudência se revela extremamente importante no atual estágio do direito brasileiro. A jurisprudência que foi vista anteriormente como uma mera interpretação do direito. Hoje, ao lado da lei, dos costumes e dos princípios, constitui a jurisprudência fonte formal do direito. E já falei para você e repito, em se tratando de decisões em recursos repetitivos do STJ ou do Supremo Tribunal Federal, se tratar de matéria sumulada do STJ ou do Supremo Tribunal Federal, e principalmente em se tratando de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, essas modalidades de julgado, eu reputo que estão acima da própria lei. É uma forma de interpretar a lei ou a Constituição, mas se sobrepõe acima do mero texto legal. Daí a importância. Tanto o princípio da celeridade processual quanto da ampla defesa não se prestam a permitir o atropelo da ordem dos recursos nos tribunais, tampouco a inobservância de seus pressupostos de cabimento. Não é porque o processo deva ser célere, não é porque se deve observar a razoável duração do processo é que é permitida ao juiz, ao desembargador, ao ministro atropelar. Eu tenho 15 dias para recorrer, que não abaixem para 10, isso não é permitido. Apareceu aí um julgador que acha que agora o prazo deve ser 10. Não, eu tenho esse direito, é o devido processo legal. É insto ao devido processo legal, inclusive o obedecimento de prazo. Eu posso utilizar 10, mas que eu tenho 15, eu tenho. É isso que está falando a ministra Ellen Grace, à época da primeira turma do Supremo Tribunal Federal num agravo regimental. Ou seja, o princípio da celeridade, o princípio da razoável duração do processo, não pode ser utilizado, não pode ser arguido contra a parte para prejudicar outros direitos. Leva-se em conta no estabelecimento dessas chamadas garantias constitucionais os diversos princípios. Há que se buscar a conciliação. Precisa que seja ágil, precisa que seja razoável, mas há que se obedecer o devido processo legal, há que se obedecer o acesso à justiça, há que se conciliar esses diversos princípios, fazendo um juízo de ponderação entre eles, o que é mais ou menos importante neste caso específico, e vamos para frente. Ainda falando aí dos princípios e garantias processuais no novo CPC. Princípios processuais ainda consagrados pela Constituição e positivados, escritos, expressos, com tintas pretas no Código de Processo Civil. Esse princípio, eu vou até apanhar, pessoal, a minha caneta, vou apanhar aqui a minha caneta. Esse princípio, esse sim, é o princípio mãe, é o princípio matriz,
é um valor supremo. Esse negócio de princípio e valor. Olhem lá em Dworkin, em Alexis, o que é uma coisa, o que é outra. Muitos e muitos constitucionalistas têm como sinônimo valor e princípio. Há quem distinga entre valor e princípio. Não cabe a nós descer a essas minúcias, porque não terminaríamos nunca este curso. Princípio da dignidade da pessoa humana. Sempre a lei, os julgamentos, os atos do poder público, até dos particulares, tem que obedecer a esse princípio da dignidade da pessoa humana. Há que se respeitar o mínimo para que a pessoa tenha uma existência digna. Nós sabemos que nem sempre se obedece. O salário mínimo estabelecido no Brasil, ele obedece ao princípio da dignidade da pessoa humana? Não sei, fica a pergunta. Se não obedecer, em tese, não estou falando que o tribunal vai aceitar, caberia uma ação direta de inconstitucionalidade. Eu não quero receber 500, e sim eu quero receber 2 ou 3 mil reais, porque isso é o que é digno. Eu tenho direito à moradia, porque a moradia está em consonância com a dignidade da pessoa humana, direito à saúde de boa qualidade, à educação e à segurança pública. Nem tudo se obedece, mas o princípio está aí. E também no processo há que se observar o princípio da dignidade da pessoa humana. Em todos os sentidos, tem uma amplitude extraordinária. Se não obedece o devido processo legal, o processo não resguardará a dignidade da pessoa humana. Se não der prazo para a defesa, afronta o devido processo legal, afeta o princípio da dignidade da pessoa humana. Se não permite o acesso adequado à justiça porque não tem assistência judiciária ou não tem perícia gratuita no caso da investigação do DNA, isso também afeta a dignidade da pessoa humana por via reflexa, porque ele é um valor supremo de todo o ordenamento jurídico, processual e material. Desta forma, isso serve para tudo e às vezes é difícil. É difícil para o julgador estabelecer o que ele deve optar, para qual dignidade humana, para a dignidade humana do autor ou do réu. Houve um caso, quando eu estava no tribunal, e veio para a minha relatoria, de um juiz que julgou improcedente um pedido de despejo por falta de pagamento, porque o morador da residência tinha deficiência física, não tinha ganhos suficientes naquele momento para pagar o aluguel. Então alegou-se a dignidade da pessoa humana, senão ele iria para a rua. Mas apelaram às autoras, 2 senhoras velhinhas, já bem no final da vida, e arguindo também a dignidade da pessoa humana. E nesse caso vai ter que sopesar. O que vale mais? Tem ali em jogo a dignidade da pessoa humana, não só porque só os velhinhos ou as pessoas com necessidades especiais ou deficientes é que tenham dignidade, não estou falando isso. Mas há que se escolher, e falo por mim, eu acabei entre os 2 casos, escolhendo ali julgar procedente, porque aquilo estava em consonância com o princípio da legalidade. Há que se decretar o despejo. Essas pessoas devem ir para a rua? Não, mas isso é uma questão do Poder Executivo. Precisa arrumar algum lugar, um abrigo. E também o direito de propriedade, que é garantido constitucionalmente. Afronta o princípio da dignidade se afrontar o direito da propriedade. Afronta o princípio da dignidade da pessoa humana se afrontar o devido processo legal. Eu tenho que sopesar. Eu tenho que fazer um juízo de proporcionalidade. Esse é um grande papel do juiz. Mas aqui nos interessa que é um princípio matriz, uma norma fundante, um valor supremo. É a norma mãe, do qual todos os outros princípios ou valores são descendentes. O princípio da dignidade da pessoa humana, tão falado, tão decantado, principalmente em algumas declarações de direito, naquela Rerum Novarum da Igreja Católica, em tantas cartas por aí afora, está expresso na Constituição e expresso também no Código.
Segundo esse princípio da dignidade da pessoa humana, o processo deve ser estruturado, interpretado e aplicado para garantir os direitos fundamentais decorrentes do princípio da dignidade da pessoa humana. Isso é de uma amplitude extraordinária. Aí está. Isso vai mudar o rumo das coisas, porque o princípio da dignidade da pessoa humana veio para o Código? Não, absolutamente não. É esse diálogo. É para dizer, nós estamos aqui em consonância com a Constituição. Nada vai mudar por isso. Hoje, se desobedecer o princípio da dignidade, você recorre ao judiciário. E ontem também. Vamos para frente, pessoal. Opa, eu tenho que largar a minha caneta. E aqui vamos lá. Um julgado sobre o assunto do Tribunal Pleno, dos 11 ministros que compõem o Supremo Tribunal Federal. Isso é um trecho, possivelmente da ementa, trata de uma reclamação. Reclamação é um recurso, no sentido lato, interposto lá perante o Supremo Tribunal Federal, embora possa ter interposto também perante outros tribunais, para fazer valer a competência daquele tribunal. Quando se desobedece uma norma de competência, quando se desobedece um julgado. Aqui foi ajuizada uma reclamação 5758, relatoria da mineira ministra Carmen Lúcia, de Montes Claros, viva Montes Claros. Tribunal Pleno, julgada em 13/5/2009. A prestação jurisdicional é uma das formas. A prestação jurisdicional é uma das formas de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana. Se concretiza a dignidade da pessoa humana, permitindo que as pessoas tenham moradias dignas, que recebam um salário digno, que permita que coloquem seus filhos em boas escolas, que tenham saúde adequada, que tenham seguranças, que não sejam assaltados na rua, que tenha uma administração pública proba, que não roubem o dinheiro público, que não cometam crimes contra a administração, roubando o que é nosso. Enfim, tudo isso. Mas aqui está falando que a prestação jurisdicional, esse fato de eu poder recorrer a um órgão chamado Poder Judiciário, e esse órgão garantir uma tutela jurisdicional do meu direito. Não se esqueçam, e eu vou adiantando desde já, que a tutela jurisdicional é via de mão dupla. Pode ser que eu recorra ao judiciário pleiteando que ele faça valer um direito a meu favor, e o juiz reconhece o direito do outro. Mas em todas essas hipóteses, a tutela jurisdicional foi prestada. Pode ser a favor do autor ou do réu. E terá concretizado o princípio da dignidade da pessoa humana. Pelo menos disse que eu não tenho direito. E eu vou dormir em paz. A prestação jurisdicional é uma das formas de se concretizar o princípio da dignidade humana, o que torna imprescindível, seja ela realizada de forma célere, plena e eficaz. Quem está falando aqui? Se a prestação jurisdicional não for célere, é algum caso que foi ao Supremo. Uma prestação jurisdicional que não saiu já há 10 anos que eu estou aguardando uma decisão. Possivelmente nem meus filhos receberão mais. Isso atenta contra o princípio da celeridade. E atenta contra o princípio da celeridade e também contra o princípio da dignidade da pessoa humana. Tudo bem, pessoal? Vamos para frente. Outro julgado sobre o assunto, agora no habeas corpus. Habeas corpus de relatoria do ministro Gilmar Mendes, da 2ª turma do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver o que diz o ministro Gilmar. A boa aplicação dos direitos fundamentais de caráter processual. Nós temos direitos fundamentais de caráter processual. Há que se obedecer o devido processo legal, o acesso à justiça, enfim. Esses direitos ou garantias fundamentais de caráter processual, principalmente a proteção judicial efetiva,
permite distinguir o Estado de Direito do Estado policial. Pessoal, aqui foi profundo. Então, pessoal, a boa aplicação dos direitos fundamentais permite distinguir um Estado do outro. Se não aplica adequadamente, se deixa a pessoa presa indevidamente, não é o caso de prisão em flagrante, não é o caso de prisão preventiva, e mesmo assim se prende a pessoa, isso atenta contra a dignidade da pessoa humana. Isso é um Estado policialesco. Você já pensou prender alguém porque está usando máscara? Pelo amor de Deus, isso não pode, isso não pode. Não é proibido usar máscaras, não é proibido se manifestar. O que é terminantemente proibido é quebrar o patrimônio privado, o patrimônio público. É proibido roubar o dinheiro público. Usem máscaras à vontade, os manifestantes, os políticos, no carnaval ou na parada gay. Se prenderem alguém pelo simples fato de estar de máscara, nós estaremos diante não de um Estado democrático de direito, mas um Estado policialesco. Prende a pessoa pelo não portar carteira de identidade. Isso atenta contra o princípio, isso não pode. Isso é da ditadura, isso já foi sepultado. Isso não ocorre mais no nosso país. O prestígio desses direitos configura também elemento essencial de realização do princípio da dignidade humana na ordem jurídica, impedindo que o homem seja convertido em objeto dos processos estatais. Há que se respeitar o devido processo legal, e aí resvala na dignidade da pessoa humana, que vá preso, mas que tenha um julgamento no tempo adequado, que se manteve a pessoa na prisão é porque há justificativa para tanto. Fora disso, não pode. Vamos para frente. Aí, dando continuidade dos princípios e as garantias processuais no novo CPC. Os princípios processuais consagrados pela Constituição e positivados, ainda positivados, e aqui um deles, o princípio da legalidade. É da Constituição. Constituição, artigo 5º, inciso 2º, isso é garantia fundamental. A autoridade vai agir balizada pela lei. A autoridade no sentido lato, seja o juiz, o administrador público, o delegado, ou seja lá quem for. Esse princípio está reproduzido no artigo 6º do Código de Processo Civil. Submeter todos que exercem algum tipo de poder a normas que o impeçam, favoritismo, perseguições ou demandam. O princípio da legalidade vai nos garantir isso. Que eu não serei privilegiado, mas também não serei perseguido, não serei privilegiado, não serei destinatário de favores de ninguém, mas também não haverá perseguição. Isso implica que haverá a mais absoluta imparcialidade do julgador, do administrador, quando eu for em busca de algum direito ou de algum serviço público. Se eu tenho o direito previsto na lei, me será concedido, sem que eu seja correligionário ou não. Eu não preciso ser deste partido, do vermelho ou do azul. Não, é o princípio da legalidade. E aí vem um julgamento, ou melhor, uma súmula. Súmula que é resultado de julgados que foram se consolidando. É resultado ou a síntese da jurisprudência. Jurisprudência é a aplicação reiterada ou a decisão reiterada num dado sentido. E resolve-se o tribunal, às vezes, a editar súmula. E aqui fala, não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressupõe a rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Pessoal, nós já apreciamos isso antes. Não cabe mesmo recurso extraordinário, embora se fale em princípio da legalidade.
O princípio da legalidade é constitucional. E por que não cabe? Porque muitas vezes, e em muitas leis, vocês vão ver agora no novo Código de Processo Civil, esse princípio está reproduzido na lei infraconstitucional. E se houver infringência àquele princípio da legalidade, caberá, em última análise, recurso especial e não extraordinário. É a chamada infringência reflexa da Constituição. É a violação reflexa. Muito bem, pessoal, muito bem. Vamos para frente. E aí ainda, na mesma linha, princípios processuais consagrados pela Constituição e positivados expressamente no novo CPC. Princípio da impessoalidade ou imparcialidade. Decorre também do princípio da legalidade. Os princípios não são estanques, eles estão conectados. Um princípio é subprincípio do outro. Todos descendem do princípio da dignidade da pessoa humana. Há essa interconexão. Mas hoje se exige, quando vai estudar qualquer ramo do direito, que se estude a sua principiologia. Você deve ler o código, ler a doutrina e a jurisprudência, sempre com os olhos voltados para a principiologia, porque você terá mais facilidade para enxergar o caso, além dos dados concretos. Vamos lá, princípio da impessoalidade ou imparcialidade. Está aqui no 5º caput da Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção de sexo, raça, cor, religião. Todos são iguais, todos são tratados impessoalmente. Não significa que não chame a pessoa pelo nome, que não possa cumprimentá-la. Eu não posso distingui-las. Eu vou fazer para esse porque ele tem os olhos azuis, este outro eu faço porque os olhos são negros. Não, isso não se permite. É claro que em certos casos, essa distinção, essa pessoalidade é razoável. Nós temos que ver, muitas vezes se estabelece essa distinção. Só pode entrar para a polícia militar pessoas até tal idade. Pode isso? Está tratando discriminatoriamente os velhos? Será que uma pessoa com 96 anos não poderia ser soldado da polícia militar? Não, acham que não. E isso é tido como razoável, num juízo de proporcionalidade. O que tem que ver se infringe ou não essa norma é o discrimen. O discrimen é razoável? É razoável, por exemplo, dizer que determinadas pessoas ou pessoas de determinada cor, as pessoas negras, não podem trabalhar num dado hospital? O mesmo eu digo para as pessoas de pele muito branca, para as pessoas até sardas. Às vezes, não pode mesmo. Se se comprovar que pessoas de determinada cor estão mais sujeitas a doenças que são tratadas naquele hospital, uma lei que disser que esta pessoa ali não poderá trabalhar é absolutamente razoável e será reputada constitucional. O que não se admite, pessoal, é estabelecer discriminação sem fundamento numa proporcionalidade. E aqui nós temos, então, esse princípio da impessoalidade que exige que todos sejam tratados igualmente, sem discriminações, impedindo benefícios ou detrimento de qualquer dos jurisdicionados. Tudo bem. Pode tratar as pessoas com discriminação? Pode, desde que essa discriminação seja razoável. O que não pode é tratar desarrazoadamente. E nós voltaremos a conversar sobre esse tema, ainda para encerrar, no próximo bloco. Até daqui a pouco.